tudo bem? Sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá! Nós vamos falar hoje para você sobre os verbos regulares e verbos irregulares. Regular and irregular verbs. Pessoal, os verbos regulares e os verbos irregulares em inglês são a grande maioria dos verbos que nós temos, tá? Aqui, vamos iniciar falando sobre os verbos regulares. Observem, os verbos regulares são aqueles que não sofrem mudança na sua forma escrita nos tempos verbais Simple Past, que é o passado simples, e o Past Participle, que é o particípio do passado, tá? Então aqui uma forma bem simples e direta de explicar para você por que o verbo ele é chamado de regular é o seguinte. Nós temos um verbo que nós chamamos de radical, tá? Então o verbo regular, ele não vai mudar o seu radical. Por exemplo, em português, se você pegar o verbo cantar e você tirar o AR, então até a letra T, cante, isso é o radical. Se você conjugar o verbo cantar, por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, você observa que até a letra T continua do mesmo jeito. Então isso caracteriza que o verbo é um verbo regular, que o radical dele não mudou. A mesma coisa vai ser em inglês. O radical do verbo não vai mudar, apenas vai ser adicionado um sufixo, tá? Nesse verbo, indicando que ele vai estar no passado ou no particípio passado. Então aqui, vejam, ó, o Simple Past e o Past Participle, que é o passado simples e o particípio dos verbos, são formados pela inserção, pela adição de ed ou de na sua forma, no final de um verbo regular. Então, na grande maioria dos verbos regulares, no passado e no particípio, você simplesmente vai adicionar ed. Ou, se o verbo já termina com a letra E, você bota apenas a letra D. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos de verbos regulares. Outra característica interessante na mudança de tempo dos verbos regulares, quando ele termina com Y e antes do Y tem uma consoante, você tira o Y e vai colocar IED. E se antes do Y tiver apenas uma vogal, ele vai para a regra geral, que é adicionar ED, tá bom? Então, mais uma vez, eu vou explicar bem devagar para você entender. O verbo regular em inglês, a única coisa que vai ser alterado, mudado nele, para sair do presente para o passado ou para o particípio, será o acréscimo de ED, na forma geral, na grande maioria dos verbos, ou D, se o verbo já terminar com a letra E. No caso, se o verbo terminar com a letra Y, você vai tirar o Y e colocar IED, sendo que este verbo, antes do Y, tem uma consoante. Se o verbo antes do Y tiver uma vogal, você vai colocar somente ED. Vamos ver alguns exemplos. Olha aqui, ó. O verbo work, que é o verbo trabalhar, no passado e também no particípio, worked, trabalhou, o trabalhado. Você lembra o que é o particípio, né? Trabalhado, tá? Terminação ado, edo, ido e algumas variações aí no particípio. Então, veja na sua aula de português como é a formação dos verbos no particípio. Olha aqui, ó. O verbo talk, que é o verbo conversar, no passado e no particípio, talked. O verbo study, que é o verbo estudar, vejam que ele termina com Y e antes do Y tem uma consoante. No caso do passado e do particípio, ele vai tirar o Y e colocar IED. Studied, estudou ou estudado. O verbo dance, que é o verbo dançar, veja que ele termina com a letra E. Então não precisa colocar a letra E novamente. Você coloca somente a letra D. Danced, dançou, dançava ou dançado. Olha o verbo play. O verbo play tem 3 significados, hein? Brincar, jogar, tocar. E aqui, ó, como ele termina com Y e antes tem uma vogal, você vai adicionar apenas ED.
played, brincou, jogou, tocou. Brincado, jogado, tocado. O verbo add, aqui no particípio e no passado, added, que é o verbo adicionar. E aqui também nós temos o verbo like, que é o verbo gostar de, né? Ele também termina com a letra E e você vai adicionar somente aqui a letra D, tá certo? Essas são as principais características dos verbos regulares no passado e no particípio. Ainda há algumas regrinhas que depois a gente vai falar para vocês com alguns exemplos aqui. Vamos lá, ó. Nos exemplos aqui de algumas frases, tá? Então vamos aqui colocar os verbos dentro das frases. I asked her if she wanted to be my girlfriend. Então aqui já de cara, quando você pegar um texto, uma frase e observar que depois do sujeito o verbo está com ED, você já vai identificar que o verbo é um verbo regular. Então aqui, ó, eu perguntei se ela gostaria ou se ela gostava de ser minha namorada, se ela queria, né, ser minha namorada. Então aqui é o verbo asked, perguntar ou questionar, certo? My mother called me last night. Minha mãe me ligou a noite passada. Peter danced the whole night. Pedro dançou a noite inteira. I invited all my close friends for my party. Eu convidei todos os meus amigos mais próximos, né, para a minha festa. Edward moved from France to Brazil. Eduardo mudou da França para o Brasil. He arrived from São Paulo last night. Ele chegou de São Paulo a noite passada. Um detalhe bem interessante e muito importante para você saber sobre os verbos é que não tem regra para você identificar se o verbo é regular ou irregular. Então eu aconselho a você, faça uma pesquisa e baixe no seu celular, no seu computador, ou pegue alguma impressão. Geralmente nos livros de inglês lá atrás tem uma tabela de verbos. E façam essa listagem de verbos regulares e irregulares e conheça o verbo na sua forma no presente, no passado, no particípio e a sua tradução. Quanto mais verbos você conhecer, melhor, tá? Fica a dica. Aqui nós temos aqui esta tabela, tá? Com alguns exemplos utilizando também aqui, os advérbios de tempo. No passado, você vai usar a palavra yesterday, que significa ontem, bem característico, né? A palavra last, que significa último ou passado. Por exemplo, last week, semana passada. Last month, mês passado. Last year, ano passado. Então, quando você utiliza a palavra last antes de semana, antes de mês, antes de ano, vai ficar mês passado, ano passado, tá? Semana passada. 10 years ago, a palavra ago também dá aquele sentido de passado, 10 anos atrás, ok? Então é utilizado neste sentido. Vejam aqui os exemplos dos verbos regulares no passado. Asked, perguntou, perguntava. Cleaned, limpou, limpava. Climbed, subiu, né? Cooked, cozinhou ou cozinhava. Fished, terminou, terminava. E assim por diante, aqui alguns exemplos de verbos regulares no passado, ok? Aqui, ó, o presente contínuo, tá? É o verbo aqui, tanto regular quanto irregular, vai receber ing, tá? Característica de um verbo contínuo. O tempo contínuo é um tempo que continua, né? Um tempo presente, agora. E a característica principal dele é o acréscimo do ing ao verbo. E depois nós vamos falar só sobre esse tempo verbal, os tempos contínuos. O futuro também tem algumas palavras características. Por exemplo, a palavra tomorrow, que significa amanhã, e a palavra next significa próximo. Então, da mesma forma que nós vimos aqui no last, que é passado, next, próximo, next week,
próxima semana. Next month, próximo mês. Next year, próximo ano. E aqui, a principal característica do futuro, né, já que nós estamos falando de verbos e que esses tempos verbais, é o acréscimo do will, que é o verbo auxiliar do futuro, certo? Basta você colocar o will para que o verbo fique no futuro. Aqui, os verbos irregulares. Verbos irregulares são aqueles verbos que, quando conjugados no passado ou no particípio, não recebem a variação do ED. Quando nós falamos do verbo irregular, é porque ele vai ter alguma alteração ou não, tá? E por isso que ele é irregular, não tem essa regularidade de ter, no caso do regular, só o acréscimo do ED. Então aqui ele é irregular por isso, porque ele pode ser alterado ou ele não pode ter alteração nenhuma, tá certo? Então, como eu falei para vocês, aqui nós temos vários exemplos de verbos regulares e eu vou falar para vocês aqui desses exemplos, mas mais uma vez eu digo para você, faça uma listagem de verbos regulares e de verbos irregulares e estude cada um deles no presente, no passado, particípio e o significado deles. Quanto mais verbos vocês souberem, melhor vai ser para você compreender os textos. Olha aqui alguns exemplos, ó. O verbo leave, que é o verbo deixar, partir, tá? No passado, left, no particípio também é left. O verbo forget, que é o verbo esquecer, no passado, forgot, no particípio, forgotten. O verbo have, que é o verbo ter, no passado e no particípio é had. O verbo go, no passado, went, particípio gone. E assim por diante aqui, você está vendo esses exemplos desses verbos irregulares. Alguns exemplos em frases, tá? De verbos irregulares. Peter drove to London 3 days ago. Pedro dirigiu até Londres 3 dias atrás. Juan lay on the couch and his sister sat on the floor. Juan deitou no sofá e sua irmã sentou no chão. We ran 5 kilometers yesterday. Nós corremos 5 quilômetros ontem. I bought food for my sister. Eu comprei comida para meu irmão, para minha irmã. Aqui teve um errozinho de digitação, acontece, tá? Sem problema. Last Tuesday, I and John ate an entire pizza. Perdão, deixa eu voltar aqui, desculpa. Eu encostei na lousa. Não tem problema não. Ao vivo é assim mesmo. Vou repetir a frase, ó. Last Thursday, I and John ate an entire pizza together. Quinta passada, eu e João comemos uma pizza inteira juntos. I thought a lot about us. Eu pensei muito em nós. Então aqui são alguns exemplos, né, utilizando os verbos irregulares. E eu quero trazer para vocês aqui nessa tabela mais algumas características dos verbos regulares e irregulares. No caso aqui dos verbos irregulares, você tem que observar o seguinte. Os verbos irregulares, eles podem ter 3 casos. Podem ter uma única forma, podem ter 2 formas, podem ter 3 formas. E nós temos um caso excepcional que tem 7 formas. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui nessa tabela, tá? Aqui nós temos o infinitivo. O infinitivo do verbo você sabe que é a primeira forma do verbo, tá? Lembrando que o infinitivo em português, AR, ER, OR, né? Cantar, vender, compor. O infinitivo em inglês é a mesma forma do presente, tá? Então não esqueça disso. Quando o verbo está no presente, ele é escrito da mesma forma do infinitivo. Como é que eu sei que o verbo está no infinitivo em inglês? Quando tem o to antes do verbo. Por exemplo, eu vou pegar aqui o verbo to cost, que é o verbo custar. To cost, custar. Se você tirar o to, vai ter que colocar o verbo cost dentro de uma frase para ele dizer que ele está no presente, ok? Então vamos lá, ó. Presta atenção como é interessante. Os verbos
irregulares com uma única forma. Bet, bet e bet. Tanto no presente, o infinitivo, o passado ou o particípio. Ele não muda. Então vejam nessa tabela, esses exemplos que nós temos aqui, todos eles, presente, o passado e o particípio têm uma única forma. Olha aqui o verbo, por exemplo, o verbo cut, que é o verbo cortar. Cut, cut, cut. Do mesmo jeito. Nós temos também verbos irregulares que têm duas formas. Olha o exemplo do verbo have, que é o verbo ter. No presente, ou seja, no infinitivo, é have. No passado, had. E no particípio também é had. O verbo buy, que é o verbo comprar. No passado, bought. No particípio também é bought. Então aqui são exemplos de verbos irregulares que têm duas formas. Uma forma no presente, no infinitivo, e a mesma forma para o passado e para o particípio. Os verbos irregulares também podem ter três formas. Uma forma para o presente, uma forma para o passado e uma forma para o particípio. Olha aqui, o verbo go, que é o verbo ir. No passado, o went. No particípio, gone. Então veja como há a alteração na forma escrita no presente, no passado e no particípio. O verbo write, que é o verbo escrever. Passado, wrote. Particípio, written. O verbo take, que é o verbo pegar, tomar, tirar. Took, passado. Taken, desculpa, eu esqueci aqui também uma letrinha aqui. Mais um erro de digitação meu, falha minha, perdão. Taken, aqui tem um N aqui no final, tá certo? Então são exemplos de verbos irregulares que têm três formas. Como eu disse, mais uma vez eu vou trazer essa dica para você. Baixe no seu celular, no seu computador, ou faça uma impressão, uma cópia de uma tabela de verbos regulares e irregulares em inglês e estude esses verbos. E como eu disse para vocês, nós temos aqui, excepcionalmente, o verbo to be, que é aquele verbo que todo mundo tem aquele receio, aquele medo, né, de estudar, mas é um verbo bem simples, na verdade. O verbo to be, ele tem 7 formas. A forma do infinitivo é o be, ser ou estar. No presente, o verbo to be tem 3 formas, am, is e are. Por isso que eu coloquei aqui dentro do parêntese. Be é o infinitivo. Am, is e are é o presente. No passado ele tem 2 formas, was e were. E no particípio, been. Tá? Então aqui o verbo to be ele tem 7 formas. Forma do infinitivo, be. 3 formas no presente, am, is, are. 2 formas no passado, was e were, e uma forma no particípio, been, certo? Então essas são as principais características dos verbos regulares e irregulares em inglês, ok? Então, agradeço a vocês por assistirem a nossa aula, pesquisem a tabela de verbos, estudem, conheçam o máximo de verbos possíveis e até a próxima aula. Valeu!